630 mil anos atrás foi a última vez que a besta vulcânica furiosa sob a terra do Parque Nacional de Yellowstone, Wyoming, ergueu sua cabeça. Há relatos de que pode levar mais de 100 mil anos para o vulcão de Yellowstone entrar em erupção novamente, mas o recente aumento da elevação vulcânica não parece estar de acordo com este momento. Oficiais de Yellowstone notaram esta elevação e estão fechando o parque. Seguindo por suas erupções anteriores, o vulcão de Yellowstone é uma força inquestionavelmente devastadora quando irrompe a superfície em toda a sua glória. Mesmo enquanto dorme, este vulcão é um dos maiores e mais violentos corpos de magma do mundo. Ele transformou mais de 2 milhões de acres de terra em um terreno baldio coberto de fontes e geysers ácidos, quentes e incrivelmente mortíferos. Vários infelizes animais e humanos perderam suas vidas por causa desses perigosos corpos de água. Só se pode imaginar a devastação que este vulcão causará se ele entrar em erupção. Será que esta recente elevação finalmente causará a erupção do vulcão? Será que os oficiais tomaram a decisão certa ao encerrar o parque? Junte-se a nós enquanto exploramos por que os oficiais de Yellowstone acabaram de fechar o parque e disseram que a elevação vulcânica está subindo. O Parque Nacional de Yellowstone não é nada como um típico parque coberto de grama verde e belos bancos de pedra do parque. Na verdade, é exatamente o oposto. Criado em 1872, o Parque Nacional de Yellowstone é amplamente reconhecido como o primeiro parque nacional do mundo. O Parque Nacional de Yellowstone é uma área de recreação selvagem no topo de um vulcão sentado bem em cima de um ponto de acesso vulcânico. Tem características geológicas hidrotermais e naturais dramáticas, algumas das quais são únicas a esta localização geográfica. Rios alpinos e florestas exuberantes, incluindo Old Faithful, que é sem dúvida o geyser mais popular do mundo. São todos encontrados em Yellowstone e Steamboat Geyser, o maior geyser ativo do mundo. É uma cena incrível para se enfrentar. O Parque Nacional de Yellowstone é o lar da maior manada de búfalos, lobos, ursos pardos e outros animais selvagens fascinantes da América. Ele tem a maior concentração de geysers e fontes termais do que qualquer outro lugar na Terra. É realmente um local maravilhoso, mas sob a superfície é uma história completamente diferente. Apenas 3 milhas abaixo da superfície do solo, em alguns pontos, é um dos maiores corpos de magma do mundo inteiro e o maior supervulcão do continente. É tão quente próximo à superfície que o solo acima dele parece estar derretendo. O Parque Nacional de Yellowstone está localizado em um canto noroeste do Wyoming, mas parte dele se estende para os estados vizinhos de Idaho e Montana. Mas o vulcão em si está localizado principalmente em Wyoming. Muitas vezes, como a rocha derretida e semifundida que compõe o magma sob o solo de Yellowstone se alimenta para cima em um reservatório de magma localizado muito perto da superfície, o solo incha. O parque abriga mais de 10 mil características hidrotermais, incluindo fontes termais, geysers, vasos de lama e fumarolas. Até 50% das características hidrotermais na superfície da Terra estão concentradas no Parque Nacional de Yellowstone. Os corpos de água na superfície são ácidos e muito próximos do ponto de ebulição. Os geysers são violentos e têm uma história sangrenta de matar animais e humanos, os fervendo e dissolvendo seus corpos. A atividade deste vulcão tem sido monitorada de perto e continuamente desde 1923. Mesmo em tempos relativamente recentes, a atividade do magma fez com que o solo inchasse e subisse até 25 centímetros, quase 10 polegadas. A ascensão começou a diminuir, significando que o magma estava esfriando e solidificando. Esta foi uma indicação precoce para os cientistas que têm monitorado a atividade deste supervulcão de que este gigante adormecido pode estar pronto para acordar. A detecção de uma enorme elevação repentina, um claro sinal de um desastre global prestes a acontecer, enquanto este gigante adormecido se agita ocasionalmente, é algo que os cientistas não viram nada parecido. À medida que esta constatação surgiu nos cientistas e em todo o país, outra constatação começou a surgir também. Ninguém sabia exatamente o que esperar se este vulcão entrasse em erupção. Na última década, este vulcão começou a subir ao ritmo mais rápido que já foi registrado. Especulações de que o vulcão só entrará em erupção provavelmente nos próximos 100 mil anos estão começando a se acalmar. E até mesmo os cientistas que eram da opinião de que Yellowstone era um vulcão adormecido começaram a entreter segundos pensamentos. Todos começaram a se preparar para a possibilidade deste vulcão entrar em erupção de repente. Para tentar descobrir o que esperar de uma potencial erupção de Yellowstone, os cientistas recorreram ao estudo das 3 erupções anteriores conhecidas. Todas as 3 que tiveram foram de proporções colossais. A evidência da mais recente, que ocorreu há 600 mil anos, ainda é evidente em toda a grande extensão de terra que compõe o Parque Nacional de Yellowstone. A primeira erupção ocorreu há aproximadamente 2,1 milhões de anos.
e é conhecida como a erupção de Huckleberry Ridge. Ela ejetou mais de 580 milhas cúbicas de cinza vulcânica, gases, magma e outros materiais. Isto lhe valeu seu lugar como a maior erupção conhecida na história de Yellowstone e de toda a América do Norte nos últimos milhões de anos. Mesa Falls foi a segunda erupção conhecida de Yellowstone. Ela ocorreu há 1,3 milhões de anos e criou uma caldeira conhecida como Caldeira de Garfield Henry, que está localizada a oeste de Yellowstone. Esta erupção produziu apenas 67 milhas cúbicas de material vulcânico, se tornando a menor das 3 erupções de Yellowstone. A terceira maior erupção de Yellowstone é chamada de Erupção de Lava Creek e a mais recente erupção conhecida de Yellowstone. O material que ele ejetou foi menos da metade daquele ejetado durante a erupção de Huckleberry Ridge, mas ele cobriu uma área maior da superfície do que o Huckleberry Ridge. Enormes quantidades de cinza vulcânicas e gás foram expelidos com grande força junto com magma e outros detritos vulcânicos. Os eventos foram devastadores. Infelizmente, os efeitos deste monstro não estavam limitados aos limites do Parque Nacional de Yellowstone. O que é horripilante é que o magma e os detritos vulcânicos cobriram a maior parte dos Estados Unidos continentais. Na verdade, parte do material desta erupção foi encontrada até mesmo tão longe quanto Louisiana, que fica no extremo oposto do continente, a milhas de distância de Wyoming. Após estas erupções devastadoras, o vulcão de Yellowstone sugou árvores, montanhas e tudo o que podia, pois entrou em colapso em si mesmo e formou uma depressão que ainda existe hoje. Esta depressão é conhecida como uma caldeira, a Caldeira de Yellowstone. A erupção vulcânica comparável mais próxima que ocorreu em tempos recentes é a infame erupção vulcânica do Monte St. Helens, em 1980. Esta erupção matou 56 pessoas e milhares de animais. Ela também destruiu centenas de quilômetros quadrados de terra em Washington e Oregon. Embora a erupção de Santa Helena possa ser uma boa comparação, não é nada parecido com a última erupção do supervulcão de Yellowstone, que é estimada em 1000 vezes maior em magnitude do que o de Santa Helena. A última erupção de Yellowstone deve ter coberto uma grande fração do continente em completa escuridão por causa de todas as cinzas quentes, rocha derretida e gases mortais que foram lançados na atmosfera a milhares de metros. O magma e os gases se moveram com incrível velocidade por toda a região, não deixando nada em pé em seu caminho. Tudo estava carbonizado e a paisagem estava coberta de escuridão e cinzas. A caldeira de Yellowstone é o local com algumas das maiores evidências da última erupção. Esta depressão tem 30 milhas de largura e 45 milhas de comprimento, e os resíduos vulcânicos espessos que sobraram da erupção ainda são visíveis em uma área chamada de Lava Creek. Todos estão esperando pelo melhor, mas as evidências geológicas não podem ser ignoradas. Uma erupção vulcânica gigantesca como a que ocorreu há mais de 600 mil anos não é algo para o qual ninguém ou mesmo qualquer país possa se preparar apropriadamente. Será um evento destrutivo. Portanto, embora não negando a possibilidade de uma erupção, os cientistas estão esperando o melhor, um evento vulcânico mínimo com explosões hidrotermais. Explosões hidrotermais, que são erupções de vapor e água quente ao invés de rocha derretida, ou fluxos de lava. Os fluxos de lava são eventos vulcânicos onde a lava flui lentamente para fora das fendas e corre sobre o solo por alguns dias, meses e talvez até anos. Elas também são um tipo de erupção magnética, mas não são tão destrutivas quanto uma erupção de caldeira em plena eclosão. Elas também são de ocorrência rara, mas uma opção muito preferível é uma erupção completa. A última vez que um fluxo de lava ocorreu fora da caldeira de Yellowstone foi há cerca de 70 mil anos. Mas antes disso, houve cerca de 30 outros fluxos de lava após a erupção completa, que aconteceu há mais de 600 mil anos. Entretanto, mesmo tendo passado 70 mil anos desde o último fluxo de lava, alguns traços deste evento vulcânico, como camadas de rocha, podem ser claramente vistos pelos caminhantes ao longo das trilhas de Yellowstone. Alguns extratos de lava podem ser claramente vistos no Grand Canyon de Yellowstone. Enquanto isso, os oficiais de Yellowstone também detectaram um enorme pedaço de magma que começou a pulsar. E agora, os cientistas não têm certeza se é realista esperar por pequenos eventos vulcânicos, como explosões hidrotermais ou fluxos de lava. A atividade subterrânea atingiu certo nível que aumentou as especulações sobre quando o vulcão entrará em erupção e a intensidade da erupção. A frequência dos terremotos na região de Yellowstone tem aumentado nos últimos tempos. Em média, de 1.000 a 3.000 terremotos ocorrem todos os anos em Yellowstone. Alguns desses terremotos são tremores muito leves e alguns até passam despercebidos. Mas com alguns dos melhores equipamentos para detectar e medir terremotos, os cientistas são capazes de medir o nível de atividade da piscina de magma abaixo.
Esta piscina de magma embaixo do solo do Parque Nacional de Yellowstone tem um reservatório bem abaixo da superfície, bem perto do solo. Este reservatório é conhecido como a Câmara de Magma. Os terremotos, sejam perceptíveis ou imperceptíveis pelos humanos, dão aos cientistas indicações sobre a rapidez com que a Câmara de Magma está se enchendo. Com os terremotos aumentando de intensidade e frequência em todo o parque, pode ser uma indicação de que um novo lote de magma está sendo alimentado na Câmara de Magma. É difícil prever com precisão o que esses terremotos significam exatamente para o Parque Nacional de Yellowstone. Ninguém sabe ao certo o que Yellowstone fará a seguir. Além das inferências que podem ser derivadas do estudo do passado distante e destrutivo do vulcão de Yellowstone, não se pode dizer muito mais. Estas observações dos estudos da erupção vulcânica anterior do supervulcão de Yellowstone não podem ser confiáveis para prever com precisão o que o vulcão vai fazer a seguir, por causa de quanto tempo atrás a erupção ocorreu. O alerta do Sistema Nacional de Yellowstone até anunciou que a elevação maciça em forma de cúpula ainda está aumentando de tamanho. Este é um sinal claro e inquestionável do aumento da atividade vulcânica sob a terra do Parque Nacional de Yellowstone. Como a elevação vulcânica continua subindo, os oficiais de Yellowstone não tiveram outra opção a não ser fechar o parque, o tornando inacessível aos visitantes e até mesmo a alguns pesquisadores. Esta situação de mini travamento foi instituída para a segurança das pessoas, no caso de uma erupção vulcânica pendente, que parece estar mais próxima agora do que nunca nos últimos 600 mil anos. É muito provável que, para a população humana ser adequadamente protegida, os funcionários do Parque Nacional de Yellowstone e o governo federal tenham que fazer muito mais do que fechar o Parque Nacional de Yellowstone, especialmente se uma erupção vulcânica completa ocorrer. No caso de erupções vulcânicas como a que ocorreu há 600 mil anos, cidades inteiras terão que ser evacuadas a fim de proteger vidas humanas e também propriedades. Embora uma evacuação desta magnitude nunca tenha sido realizada antes, no caso de uma ameaça vulcânica, as pessoas nas cidades e até mesmo nos estados vizinhos podem ter que se mudar para estados distantes. No entanto, ainda não há garantias de que isso realmente ajudará. Uma erupção supervulcânica de magnitude da qual Yellowstone é capaz será tão devastadora que muitos poucos estados, se houver algum, no continente dos Estados Unidos, ficarão incólumes. Por outro lado, por causa do estado perigoso dos corpos d'água, os visitantes do Parque Nacional de Yellowstone são fortemente aconselhados a caminhar sempre em calçadas e trilhas designadas e a não tocar em nenhuma das características hidrotermais. Além de ser extremamente quente e ácido, algo bastante bizarro sobre os corpos d'água da superfície em Yellowstone. Aparentemente, nem todos os seres vivos são mortos quando entram nas fontes termais, potes de lama ou geysers. Na verdade, alguns organismos adoram este calor e o ácido. Uma extraordinária coleção de micro-organismos, conhecidos como termófilos, encontrou um lar muito propício nas características hidrotermais do Parque Nacional de Yellowstone. Trilhões desses organismos prosperam nas condições fornecidas por esses corpos de água. Embora eles sejam muito pequenos para serem vistos a olho nu, eles se agregam e formam uma camada de cor sobre os corpos de água que habitam. Isto é o que dá aos corpos de água do parque suas belas cores. Como esses micro-organismos requerem condições extremas de calor e alta alcalinidade ou acidez para sobreviverem, eles também são frequentemente chamados apropriadamente de extremófilos. Estes extremófilos representam ainda outro perigo para os humanos. Eles podem causar infecções bacterianas potencialmente mortais, como meningite, septicemia, endocardite, entre outras. Então, quando você visita o Parque Nacional de Yellowstone, temos certeza de que você não precisará de ninguém para convencê-lo da necessidade de obedecer aos sinais que o advertem contra o contato com as características hidrotermais. Em algumas áreas, os gases tóxicos provavelmente emanam das características hidrotermais e se acumulam no ar. Devido à probabilidade disso acontecer, os visitantes são aconselhados a deixar a área imediatamente se eles começarem a se sentir doentes ou mal. As florestas de Yellowstone são propensas a incêndios florestais. Todos os anos, os incêndios florestais ocorrem no Parque Nacional. Em 1988, os fogos florestais ficaram tão grandes que 1/3 do parque foi queimado. Yellowstone preservou a população natural de vida selvagem, que consiste de bisões, alces, ursos e também lobos. Há milhares de animais selvagens que chamam o Parque Nacional de Yellowstone de seu lar. A manada de bisontes em Yellowstone é a mais antiga e a maior pública dos Estados Unidos. Ao visitar o parque, é do seu maior interesse nunca se aproximar dos animais. Lembre-se, eles são chamados de animais silvestres por uma razão. Eles são muito imprevisíveis na natureza e podem mudar de calmos e dóceis para letais e violentos. A melhor maneira de interagir com a vida selvagem de Yellowstone é não interagir com eles de forma alguma.
Se você quiser vê-los, faça-o a partir do conforto e segurança do seu carro, enquanto mantém uma distância de pelo menos 100 metros para ursos e lobos e 25 metros para alces e bisontes. De preferência, seus vidros devem estar levantados e seu motor funcionando, só para o caso de você precisar fazer uma saída rápida. Presas de vida selvagem são uma ocorrência comum no Parque Nacional de Yellowstone. Estes são como engarrafamentos, mas não são causados pela vida selvagem de Yellowstone, mas sim por alces e bisontes. É tudo muito interessante, mas pode ficar ruim rapidamente se alguém fizer um movimento errado. Se você alguma vez encontrar um congestionamento com esses animais, fique no seu veículo. Não buzine para os animais ou abaixe os vidros do seu carro. Estes animais são rápidos para se tornarem agressivos. Se você seguir as regras, não é provável que você seja ferido por nenhum desses animais. E a história do Parque Nacional de Yellowstone, as fontes termais, tem ferido muito mais pessoas do que os encontros com a vida selvagem. Alguns desses perigos, sem dúvida, são novos para você se você nunca visitou o Parque Nacional antes. É por isso que os visitantes são aconselhados a seguir todas as instruções de segurança oferecidas pela administração do parque através de cartazes, panfletos e avisos orais. Mas apesar de quão perigoso o terreno é, você vai achar fascinante saber que, centenas de anos atrás, ele era o lar de toda uma civilização de pessoas. Por mais de 11 mil anos, as pessoas viveram em Yellowstone. Tem sítios arqueológicos, trilhas, pontes e outras estruturas da civilização ainda intactas e preservadas no parque. Então, quando os americanos europeus começaram a explorar o terreno, era o século 1800. Na década de 1870, ele foi oficialmente estabelecido como o primeiro parque nacional do mundo. As histórias das pessoas que viveram antes são preservadas nas estruturas que eles construíram. É claro que algumas alterações na paisagem, como a construção de estradas e novas trilhas, tiveram que ser implementadas ao longo dos anos para torná-lo acessível aos visitantes. No entanto, o Parque Nacional de Yellowstone não foi criado apenas com o interesse de visitante e turista em mente. As estruturas das civilizações anteriores estão sendo ativamente preservadas. Construções históricas, paisagens culturais e lugares associados a eventos significativos, pessoas ou grupos de pessoas, são registrados como monumentos nacionais e são protegidos pelo governo. A vida selvagem do Parque Nacional de Yellowstone também está sendo ativamente gerenciada. Até meados dos anos 60, havia limites populacionais estabelecidos para a vida selvagem do parque, como um alce ou bisonte. Quando estes atingissem seus limites populacionais pré-determinados, os gerentes do parque reduziriam a sua população os matando. Em termos simples, quando eles começassem a se tornar demasiados, alguns deles eram mortos. Ainda assim, numa tentativa de preservar a história cultural e étnica de Yellowstone, os chefes dos nativos americanos estavam envolvidos. Atualmente existem 27 tribos associadas com o parque. Estas tribos têm ligações ancestrais com o Parque Nacional de Yellowstone. Essas conexões são geralmente culturais ou espirituais, e muitos dos recursos do parque ainda são cultural ou espiritualmente relevantes para as tribos. Essas tribos associadas trazem suas perspectivas culturais para as decisões que a administração do parque toma. Elas também regulam os projetos do parque que podem afetar seus recursos etnográficos históricos. Mas por mais que eles tentem preservar o estado original de Yellowstone antes de se tornar um parque nacional, só há muito que pode ser feito. No momento em que o monstro do magma ressurge sob o solo do Parque Nacional de Yellowstone, decidir romper e aparecer, absolutamente nada em seu caminho com certeza será poupado. Tanto as estruturas modernas quanto as históricas. Bisontes, alces e humanos, inclusive. E é exatamente por isso que funcionários do parque fecham o parque em situações em que tem o menor sinal de uma erupção iminente desse supervulcão de Yellowstone. Então, o que pode ser feito no caso de uma erupção em Yellowstone? A última erupção de Yellowstone, que ocorreu há mais de 600 mil anos, liberou tanta cinza e vários tipos de gases na atmosfera que provavelmente afetou significativamente o clima do mundo. E também, com certeza, causou a extinção de espécies inteiras, especialmente aquelas encontradas exclusivamente na América. Devido aos efeitos diretos e indiretos de uma erupção e à magnitude do supervulcão de Yellowstone, é provável que as civilizações globais sejam completamente dizimadas. O mundo inteiro será afetado, e as civilizações sobreviventes terão que se recuperar dos efeitos a longo prazo de todas as cinzas e gases tóxicos que serão liberados na atmosfera pela erupção vulcânica. Infelizmente, além de limpar o continente inteiro, não se pode fazer muito para evitar os efeitos drásticos de uma erupção de Yellowstone. Mas algumas boas notícias. O Parque Nacional de Yellowstone não corre o risco de ser fechado por medo de uma erupção vulcânica iminente. Especialistas têm provas geológicas suficientes para manter sua posição. É improvável que o vulcão de Yellowstone irrompa em nossa vida ou mesmo na próxima. Pode levar milhares de anos para que a próxima erupção vulcânica significativa ocorra em Yellowstone.
E mesmo que isso ocorra em nossa vida, haverá uma quantidade significativa de morte e destruição, especialmente de plantas, vida selvagem, estruturas históricas e modernas e até mesmo alguns humanos. Mas não será suficiente para destruir um continente inteiro ou mesmo metade de um continente. A civilização global em que vivemos atualmente será definitivamente afetada, mas sobreviverá e se recuperará dos efeitos destrutivos da erupção de supervulcões. Uma associação conhecida como o Observatório de Vulcão de Yellowstone tem uma equipe de funcionários de tempo integral que é paga para manter um olho no vulcão. Na verdade, alguns cientistas estão convencidos de que provavelmente nunca haverá outra erupção deste supervulcão, pelo menos não de Yellowstone ou de qualquer outro supervulcão do mundo. Os cientistas têm sido capazes de descobrir que a câmara magma abaixo do Parque Nacional de Yellowstone é apenas de 5 a 15% derretida. Você provavelmente já tem uma boa ideia do que isso significa. Ainda assim, para colocar isso em perspectiva, esses cientistas acreditam que você tem uma chance maior de ser morto por um raio ou mesmo por um piano do que um magma derretido do vulcão de Yellowstone. Portanto, embora seja improvável que você vá morrer por lava derretida do supervulcão de Yellowstone, a qualquer momento, este vulcão tem outros perigos. Estes perigos podem não ser tão fatais como uma erupção de um supervulcão, mas eles são fatais mesmo assim. Um desses perigos são as explosões hidrotermais. Sem quase nenhum aviso, as características térmicas de Yellowstone podem irromper espontaneamente como geysers que atiram pedras em todas as direções. Estas explosões hidrotermais formam crateras. Algumas são menores do que outras. A pequena ocorre com mais frequência e tipicamente impacta uma área de apenas cerca de 3 metros de diâmetro. Explosões hidrotermais maiores ocorrem com menos frequência. Estas explosões podem atirar pedras e lançar água quente a uma distância de até alguns milhares de metros. Estas explosões hidrotermais são aleatórias. Em média, apenas uma ocorre a cada 2 anos. Espera-se que, quando elas ocorrerem, poucos ou nenhum visitante esteja por perto. Outro perigo são os grandes terremotos. Há milhares de terremotos a cada ano em Yellowstone. Enquanto alguns são tão pequenos, eles podem passar despercebidos, exceto pelo uso de equipamentos especiais. Alguns são grandes terremotos. Estes terremotos são muito raros e podem ocorrer apenas 2 vezes por século, mas não são fáceis de prever e podem causar muitos danos. Vamos saber o que você pensa na seção de comentários abaixo.